Senhor Jesus, essa manhã nós unimos as nossas vozes aos milhões e milhões, milhares e de milhares de anjos ao redor do teu trono, vibrando, explodindo em alegria, junto com todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, junto com os nossos irmãos que já estão nos céus glorificando o teu nome, junto com querubins, serafins, anjos e arcanjos dizendo que tu és santo, que o teu nome é grande, que o teu nome é poderoso. Todos nós aqui, Senhor Jesus, confessamos o teu nome e nós te agradecemos pela gloriosa promessa: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E todos nós te confessamos, Senhor, essa manhã. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Ó Senhor e Salvador das nossas vidas, Senhor, fala-nos essa manhã pela Tua palavra. A Tua palavra é espírito e vida, como foi proclamado essa manhã. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a Tua palavra. Nem só de pão nós vivemos, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. Então que essa manhã, Senhor, possamos provar dessa Tua palavra. Sejamos alimentados, fortalecidos, confrontados, desafiados, expostos, tudo para que somente o Senhor tenha ganho em nós. Então nos assentamos aos Teus pés. Fala conosco, bendito Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nos diz a palavra do Senhor a partir do verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Algumas considerações iniciais. Esse trecho, esse ensino do Senhor Jesus a respeito da autonegação, do levar a cruz, segui-lo, negar a si mesmo para poder ganhar a verdadeira vida, é o ensino que nós encontramos nos 4 evangelhos. Então nós temos aqui uma informação muito importante, porque se algo é encontrado, se o ensino está presente nos 4 evangelhos, significa que é algo realmente importante e prioritário no coração do nosso Senhor. Nós encontramos esse ensino 2 vezes no Evangelho de Mateus, 2 vezes em Lucas, 1 vez em Marcos e 1 vez em João. Então, irmãos, esse ensino do Senhor Jesus, ao ser encontrado nesses 4 evangelhos, realmente nos dá aí essa informação que é algo realmente importante no nosso relacionamento com o Senhor. O outro detalhe inicial, nós temos aqui a expressão, disse o Senhor Jesus a todos. Isso significando, irmãos, que é uma palavra para todos nós. Não era ali um ensino específico para os 12. Tá? Houve sim algumas instruções do nosso Senhor Jesus específica para os 12 apóstolos, mas o nosso irmão Lucas, ele faz questão de colocar, dizia o Senhor Jesus a todos, ou seja, esse ensino se aplica a nós. E o motivo de eu ter escolhido esse texto de Lucas, ainda que apareça ao todo, então, 6 vezes nos 4 evangelhos, é justamente a expressão dia a dia. Dia a dia.
negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz. Dia a dia, siga-me. Irmãos, já fica aqui uma aplicação. O nosso relacionamento com o Senhor, ele não deve se restringir a encontros dominicais. É verdade que os nossos ajuntamentos são importantes, são enriquecedores, a nossa fé é alimentada, ela é fortalecida. É uma bênção estarmos juntos, não é verdade, irmãos? Quando nós partimos o pão, quando nós oramos. É muito interessante Salmo 133, que nos ensina, quando os irmãos vivem em união, atenção, ali o Senhor ordena a bênção. Irmãos, como é importante, como é precioso ao nosso Senhor os nossos ajuntamentos. Mas essa lição, irmãos, tem que estar muito clara em nossos corações. O Senhor nos convida apenas para encontros dominicais? Não. Ele nos ama. Irmãos, eu posso dizer com muita ousadia, ao estar aos pés dele, ele é apaixonado por nós. Ele nos ama. Ele quer a cada dia ouvir a nossa voz. É por isso que ele nos convida, dia a dia. Esteja comigo. Eu te amo. Eu quero te fortalecer. Eu quero te abençoar. Eu quero te guiar. Eu quero te guardar de todo mal. Então, vem aqui pertinho de mim, dia a dia. Vamos ler aqui um outro texto, agora conhecido de todos nós, poderíamos até dizê-lo de cor, mas primeiro a gente vai ler e depois nós vamos repetir. 2 Coríntios 5:17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Podemos ler ou dizer de cor? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Vamos reforçar? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E por fim, também vai ser o tema da nossa reflexão essa manhã, um texto também conhecido, Gálatas, capítulo 2, o final do verso 19 e o verso 20. Gálatas, capítulo 2, o finalzinho do verso 19, e caminhamos também para o verso 20. Está muito relacionado a esse ensino do negar-se a si mesmo, confessar a cruz e seguir ao Senhor. Tá, todos acharam? Então podemos dizer: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós somos constituídos por 3 dimensões. Está muito claro em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. É interessante perceber que da mesma forma que Deus é um em 3, nós somos 3 em 1. Nós cremos num único Deus. Irmãos, nós somos monoteístas. Em quantos deuses nós cremos? Um só, que é Deus nas pessoas do Pai, Filho e Espírito Santo. Um único Deus, 3 pessoas. Mas também nós somos 3 dimensões numa única pessoa.
Tá? Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Então o corpo é essa belezura com que nós nos deparamos diante do espelho. É a nossa parte mais externa. A palavra grega usada ali é soma. E está relacionado, né, com os nossos órgãos, a nossa carne, os nossos ossos, o nosso sangue, obviamente constituem o nosso corpo. E aí nós temos uma parte mais interna, a nossa alma. E a palavra grega para alma é psique. Então é essa palavra que a gente vai encontrar lá em Lucas, que a gente acabou de ler. Devemos negar a nossa própria vida. E essa palavra vida no grego é psique, está relacionado com a nossa alma, mas isso vai ser esclarecido no tempo certo. E a nossa alma apresenta 3 dimensões também. Na nossa alma nós temos a nossa mente, né, com os nossos pensamentos. Nós temos as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E nós temos a nossa vontade, com as nossas decisões. Então, isso faz parte da nossa alma. Eu penso, logo existo. Eu sinto, logo existo. Eu decido, logo existo. Então, essas são as constituições da nossa alma. E nós também temos uma dimensão mais interior, que é o nosso espírito. Então, no espírito, novamente, nós temos 3 dimensões. Então, no espírito, né, nós temos a dimensão da comunhão. É aquele lugar especial da morada de Deus, depois que nós nascemos de novo. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito, em verdade. Então é nesse cantinho, nesse Éden que tem dentro de nós, que é a comunhão, que faz parte do nosso espírito. No nosso espírito nós também temos a intuição. Tá, são aqueles cliques divinos, né, aqueles flashes de luz que Ele, na sua graça, nos fornece, em especial na hora de tomar decisões. E nós também temos a nossa consciência. Tá? É aquilo que vai realmente nos frear a respeito dos nossos impulsos e também vai nos lembrar daquilo que o nosso Deus tem nos ensinado. Então nós temos essas 3 dimensões, corpo, alma e espírito, e cada uma dessas constituições apresenta, né, os seus próprios compartimentos, digamos assim. Quando Adão e Eva foram criados, essas 3 dimensões elas foram criadas de forma equilibrada, tá, de forma perfeita. Esse ainda não era o objetivo de Deus, já nós vamos dizer. E eles foram colocados no Jardim do Éden. E no relato de Gênesis, no Jardim do Éden, os irmãos lembram que é descrito de forma especial 2 árvores. Então, uma árvore é a chamada árvore da vida, que de propósito foi colocado no centro do jardim. Veja como o nosso Deus, ele é sugestivo, né? Quando a gente está numa refeição, normalmente o prato principal não é colocado ali no centro. Então o Senhor nosso Deus coloca a árvore da vida no centro, ele é quase dizendo, Adão, Eva, olha para ela. Mas também nós tínhamos ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, essas 2 árvores, elas nos apontam para 2 estilos de vida. A árvore da vida significa a árvore da vida de dependência de Deus. É uma vida que vive dentro da vontade de Deus. É uma vida que significa que está debaixo da proteção, da guarda, da direção de Deus. Então, se a opção de Adão e Eva fosse essa árvore, eles se colocariam totalmente debaixo da dependência de Deus, viveria na dependência de Deus, e estaria debaixo dos cuidados, da direção, da proteção do nosso Deus. Essas seriam as consequências do ingerir da árvore da vida. Mas o nosso Deus, ele dotou ali o ser humano, né, do famoso livre-arbítrio. E nós tínhamos ali, digamos, uma árvore concorrente,
que é a árvore do conhecimento. Então, se o ser humano fizesse aquela opção, e infelizmente nós sabemos que essa opção é a que foi feita, e o que significa essa árvore do conhecimento do bem e do mal? É uma vida de independência de Deus. É uma vida onde a própria pessoa, o próprio ser humano faria as próprias vontades. E qual é a consequência quando uma pessoa vive de forma independente de Deus? Fazendo as próprias vontades. Digamos assim, numa expressão popular, vai dar ruim, não vai? E realmente foi isso que aconteceu. Tá? Infelizmente, essa foi a opção de Adão, a opção pelo conhecimento da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Então, simplesmente o ser humano voluntariamente, e isso é algo realmente muito triste, deixou Deus da sua história e resolveu viver a sua própria vida. Não, Deus, agora eu quero ter os meus próprios pensamentos, eu quero desenvolver os meus próprios sentimentos, eu quero desenvolver a minha própria vontade e eu não quero a sua intervenção. Então, nesse momento, entrou na constituição humana um vírus. Lembra? Somos corpo, alma e espírito. Então, quando o ser humano fez essa opção, um vírus entrou na constituição humana. E vocês podem me dizer o nome desse vírus? É um vírus chamado pecado. Então, o pecado entrou na constituição humana. Irmãos, e qual foi a consequência? Qual é a consequência dos pecados? Isso, é claro, nós sabemos muito bem, né? O salário do pecado é a morte, mas vamos pensar em termos de constituição humana? O que aconteceu com os pensamentos? Os pensamentos começam a ser desordenados, mente confusa, emoções desequilibradas, vontades instáveis e contraditórias, uma hora quer outra, não dá 10 minutos já quer outra coisa. Os irmãos entendem o malefício do pecado? Irmãos, o pecado é algo extremamente sério. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus abra os olhos do nosso coração, abra o nosso entendimento a respeito da seriedade do pecado. O pecado nos destrói. O pecado corrompe os nossos pensamentos. O pecado corrompe as nossas emoções. O pecado corrompe a nossa vontade. O pecado prejudica as outras pessoas. Irmãos, o pecado fede. O pecado é ferino. Tá? Ele espeta as outras pessoas. E algo muito mais sério, o pecado ofende a Deus. Irmãos, tem sido a minha oração diária. Senhor, diante da menor possibilidade de pecar, conceda-me a graça de ter calafrios de pavor. Senhor, diante da menor possibilidade de pecar, conceda-me calafrios de pavor. Senhor, me dê nojo, me dê náusea, me dê ânsia em relação ao pecado. Então, essa é uma oração que nós devemos fazer. É claro, irmãos, tem o contrabalanço, né? Tanto a respeito, né, da abominação que nós temos que ter em relação ao pecado, por causa da sua seriedade, como também o pedido para que ele ganhe os nossos afetos. Espírito Santo de Deus, aumenta no meu coração amor por ti. Cativa o meu coração. Ajuda-me buscá-lo, ajuda-me segui-lo, ajuda-me obedecê-lo, ajuda-me ter prazer na sua pessoa. Os irmãos entendem o equilíbrio saudável que nós temos que ter? Mas, infelizmente, o pecado causou esse malefício. E o pecado afetou a nossa alma. Então, aqui eu gostaria de introduzir uma definição que nós vamos usar ao longo dessa mensagem. A nossa alma contaminada com o pecado, eu vou chamar de ego natural. Tudo bem essa definição? O que é o ego natural? É a nossa alma contaminada com o pecado. Aí já adiantando, é essa que o Senhor Jesus vai nos ordenar para que nós abandonemos.
Tudo bem? Tá? Então, o que é o ego natural? É a nossa alma contaminada com o pecado. Diante dessa tragédia, né, que o ser humano se enfiou, então é nesse ponto que nós temos a obra salvadora, redentora, gloriosa do Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor Jesus veio a essa terra por vários motivos. Ele veio a essa terra para revelar o caráter de Deus. Né? Lembra ele dizendo para Felipe, Felipe, quem vê a mim vê o Pai. Se nós temos o interesse, o desejo de saber como Deus é, basta olhar para Jesus. Então, ele veio para revelar o Pai. Ele veio para dar a sua vida ao Pai. Irmãos, na eternidade, o Pai deu a sua vida ao Filho. E aí ele se encarna, ele vive uma vida santa. Irmãos, em cada instante, em cada momento, ele foi obediente ao seu Pai. Ele fala, né? As palavras que eu digo, primeiro eu ouvi do meu Pai. Ele vive essa vida de dependência. É por isso que em 3 vezes o nosso Pai, né? Pensando aqui na figura humana, né? Aquele pai que olha assim para o menino, né? Meu menino. O nosso Pai Celestial, irmãos, eu falo com muita reverência, tudo bem? Não quero ser aqui irreverente. É que existem muitos sentimentos que o nosso Pai, Ele compartilha conosco. Tudo bem quando nós temos alegria de ver os nossos filhos bem? Então o nosso Pai abre os céus e diz, esse é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Irmãos, Ele veio para agradar o Pai. Ele veio para obedecer o Pai. E Ele, como se dissesse, Pai, eu te amo tanto, que eu vou dar a minha vida como demonstração de amor para ti. Pai, o Senhor me deu a sua vida, eu quero devolvê-la para o Senhor. Irmãos, isso é um mistério da Trindade. Na cruz, nós temos Deus agradando a Deus. Esse é o foco sublime da cruz. É Deus agradando a Deus. Mas nessa obra gloriosa, também muitos benefícios vieram juntos. Então, o que aconteceu ali na cruz? Nós sabemos que o nosso Deus fez da cruz um ponto de encontro entre terra e céus, entre realidade natural e realidade espiritual. Deus fez da cruz um evento cósmico. Então, ali na cruz, os pecados, irmãos, os nossos pecados que nos condenam diante de Deus, o nosso ego natural, eu fui crucificado com Cristo, o nosso ego natural, o inimigo também estava envolvido. Irmãos, é algo que eu tenho no meu coração. Os irmãos lembram que quando o Senhor Jesus estava na cruz, do meio-dia às 3 da tarde, houve densas trevas. Densas trevas. Irmãos, isso não é um eclipse. Um eclipse não dura durante 3 horas. A compreensão que eu tenho é que naquele momento, tudo que há de sujo, de podre, de carnicento, todo o pecado, todo o ego natural, todos os demônios, tudo que tem de errado, era tão real naquele momento na cruz que se fez trevas. Irmãos, que nós nunca olhemos a cruz de forma leviana. Essa é outra oração que eu tenho tido no meu coração. Senhor Jesus, toda vez que eu ouvir falar sobre a tua bendita cruz, toda vez que eu ouvir o seu nome, que haja no meu coração santo tremor. Irmãos, ali o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, o Deus encarnado, o Deus puro, o Deus perfeito, o Deus que nos ama, se fez pecado por nós. Tudo o que estava nos condenando foi colocado sobre o nosso Cordeiro Santo. Ali o Senhor Jesus, ele foi esmagado. Ali o Senhor Jesus foi triturado. Algumas vezes, irmãos, no nosso momento da ceia,
enquanto o pão está sendo partido, eu procuro ouvir aquele pão sendo triturado. E isso leva o meu coração à cruz, porque isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus. É verdade que nenhum dos seus ossos foi quebrado, mas em realidade espiritual, ele foi triturado por causa de cada um de nós. Então, irmãos, que nós olhemos com muita seriedade a respeito da cruz. Então, na cruz foram levados os nossos pecados. Na cruz foi levado o nosso ego natural. Esse estilo de vida independente de Deus. Então, irmãos, que bendita seja a cruz do nosso Senhor Jesus. Que essa seja também a nossa oração diária. Bondoso Senhor, toda vez que ouvir a respeito da cruz, toda vez que ouvir a respeito do teu bendito nome, que haja sempre no meu coração um santo temor, de reverência, de gratidão, de louvor pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Irmãos, existe uma ilustração que eu acho interessante. Ao nós pensarmos um pouquinho na cruz, a gente sabe que nos centros das galáxias normalmente existe uma formação chamada buraco negro. Os irmãos já ouviram falar? Normalmente em centro de galáxias existe, essa formação, esse ente buraco negro. O buraco negro, na verdade, há milhões e milhões de anos, era uma estrela. Determinadas estrelas, o nosso Sol é uma estrela, depois de ter esgotado o seu combustível, ela entra num processo de morte e se transforma num buraco negro. A atração gravitacional do buraco negro é tão grande que tudo que passa perto dele é sugado. Nem a própria luz consegue escapar. Quando a luz passa por um buraco negro, a própria luz é sugada. E isso, para mim, irmãos, é uma belíssima analogia da obra da cruz. Quem estava lá era o sol da justiça. Quem estava lá era a resplandecente estrela da manhã. Irmãos, ele é o nosso sol. Ele é a nossa estrela. Mas ele marchou à cruz. E ele provou a morte. E de estrela, ali ele se tornou um buraco negro. E começou no mundo espiritual sugar em si e destruir toda a maldade. É por isso que naquele grito, perdoe-me, eu prefiro o aramaico, Machalém. O Senhor Jesus dizia aramaico, Machalém, está consumado, o tetelestai. Irmãos, que brado de vitória. Naquele momento toda a maldade foi sugada pelo nosso Senhor. É por isso que Paulo diz, tragada foi a morte na vitória do nosso Senhor. Aleluia. Irmãos, que grande salvação. Que Senhor bendito nós temos. Ó Senhor, que cada dia das nossas vidas os nossos corações possam vibrar de gratidão. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para sempre olharmos a Tua pessoa e contemplarmos a Tua tão grande salvação. Irmãos, a esse nosso Senhor Jesus maravilhoso, Ele ainda chega para nós. Como Ele é eterno, como Ele é suave. Eu sou manso e humilde de coração. Ele poderia nos mandar, eu te comprei. Baixa a cabeça e me obedeça. Mas esse é o seu coração? Não. O que Ele diz, irmãos? Se alguém quiser vir após mim. Ah, irmãos, que isso seja música nos nossos corações. Senhor Jesus, como não ir após Ti? Depois de tamanha demonstração de amor, Senhor, como não ir após Ti? Como não seguir um Senhor tão maravilhoso como esse? Se alguém quer vir após mim. E aí, irmãos, vem o ensino. Negue-se a si mesmo. O que significa isso? Diga não para o seu ego natural. Diga não para o seu ego natural. Dia a dia, tome a sua
cruz e siga-me. Então, irmãos, tentando, pela graça do Senhor, entender e contando com a capacitação do Espírito Santo para traduzir isso em prática. Primeiro, negar-se a si mesmo. Irmãos, é uma decisão diária. Senhor, estou começando esse dia. Muito obrigado, Senhor, porque o meu ego natural foi crucificado. O Senhor levou em ti os meus próprios pensamentos, os meus próprios sentimentos, as minhas próprias vontades. Irmãos, como nós temos que ser convencidos pelo bendito Espírito Santo de Deus, que é a vontade dele, os pensamentos dele, os sentimentos dele é que são melhores para nós. Irmãos, o nosso ego nos trai. Nós muitas vezes achamos que estamos fazendo um grande negócio preservando o nosso ego, os meus sonhos, minha vontade, meus desejos. Só que não continua, né? Minha decepção, minha ansiedade, minha depressão, minha angústia, minha frustração, minhas encrencas do dia a dia. Os irmãos entendem ou não? A gente parece que só fica nisso, né? Meu, e não vê a tragédia que vem depois. Irmãos, o Senhor nos providenciou uma maravilhosa salvação. Senhor, eu começo esse dia. Irmãos, dia a dia. Irmãos, dia a dia. Senhor, muito obrigado, porque o meu ego foi crucificado. Irmãos, oremos. Senhor, leve a cruz. Senhor, está crucificado a minha própria vontade. Está crucificado os meus próprios pensamentos. Estão crucificados os meus próprios sentimentos. Senhor, ajuda-me a segui-lo. Ajuda-me a honrá-lo. Senhor, e agora, irmãos, algo muito importante, de muita literatura que eu já me dediquei, muitas mensagens que eu já ouvi, negligenciam algo que eu vou dizer agora. O invocar do enchimento do Espírito Santo. Irmãos, porque o nosso ego não consegue crucificar o nosso ego. O nosso ego não consegue crucificar o nosso ego. Tá? Desculpe aqui a ilustração, né? Com uma mão eu posso prender o pé, posso prender a outra, mas o eguinho vai estar lá. Então nós precisamos de alguém que faça essa obra maravilhosa em nós. E quem irá fazê-lo, irmãos? O Espírito Santo de Deus. Então, depois de confessar a nossa morte, dizemos: Pai, encha-me do teu Espírito. Pai, encha-me do teu Espírito. Espírito Santo de Deus, irmãos, por misericórdia, guardem essa oração. Espírito Santo de Deus, concretiza na minha vida as realidades espirituais. Espírito Santo de Deus, coloque em mim os teus pensamentos. Espírito Santo de Deus, coloque em mim os teus sentimentos. Espírito Santo de Deus, coloque em mim tuas vontades. Estamos entendendo, irmãos, essa troca? É a troca do ego natural. O que é o ego natural? A alma contaminada com o pecado, para ganharmos agora um ego espiritual, que é a nossa alma cheia do Espírito. Bendita a troca, não é verdade? Irmãos, é uma decisão diária. Permita-me reforçar esse ponto, porque ele é muito importante. Tá? Ouso dizer, irmãos, com alguns anos aí de caminhada cristã, depois de se dedicar tanto à leitura, a gente começa a pegar algumas lições que são vitais no caminhar cristão. E essa é uma delas. O viver diário com o Senhor, confessando a cruz, confessando a morte, mas não parar por aí. Clamar pelo enchimento do Espírito. Irmãos, está claro? Uma vez mais. Senhor, muito obrigado, porque o meu ego natural foi crucificado. Muito obrigado agora, porque tu habitas em mim na pessoa do teu Espírito. Espírito Santo de Deus, encha-me. Irmãos, a palavra do nosso Senhor Jesus. Como eu aprecio. Vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos.
Irmãos, o que um pai e uma mãe decente não faz pelo seu filho, não é verdade? E como é que o Senhor Jesus nos chama? Nos chama de maus. Vocês sendo maus, porque só tem um que é bom. E esse é o nosso Deus. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Irmãos, tem que ser a nossa oração diária. Todos os dias, o dia todo. Os irmãos entendem? Todos os dias, o dia todo. Pai, encha-me do teu Espírito. Vem aquela decisão para ser tomada. Pai, encha-me do teu Espírito. Chegou aquelas surpresinhas, né? Aquelas coisas que nos assaltam, né? Problemas, dificuldades, desafios. Pai, me encha do teu Espírito. Amém. Eu quero viver pelo poder da tua vida. Eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. Eu quero ser sal. Eu quero ser luz. Ó Senhor, cada pessoa que eu encontrar no meu dia a dia, cada sorriso, cada olhar, cada aceno, que a tua vida possa fluir através de mim. As palavras do Senhor Jesus, no grande dia da festa, a festa onde estava tendo o lavar das escadarias do templo, aquelas águas estavam descendo sobre aqueles degraus. Aí o Senhor Jesus usa aquela cena e diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Rios de águas vivas fluirão do interior de todo aquele que crê em mim. Fiel é aquele que o diz, fiel é aquele que o fará. Irmãos, que bênção. A todo momento, Espírito Santo de Deus. Está aqui esse cano. Eu me chamo de cano. Está aqui esse cano. Pela tua graça, estou grudado no Senhor. Faça fluir os teus rios de águas vivas. E que através de mim a tua vida se manifeste, exalando vida em todo lugar que o Senhor me conduzir. Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Partindo aqui, irmãos, para a conclusão. Aplicações diárias. Então, primeiro, seguir a Cristo é uma decisão diária. A primeira aplicação, seguir a Cristo é uma decisão diária. Assim que nós acordarmos, nós temos que decidir qual será a nossa dieta. Nós vamos nos alimentar do fruto da árvore da vida ou nós vamos nos alimentar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Irmãos, tudo bem? O que está no nosso café da manhã? Eu tenho que tomar café. Eu tenho duas opções. Viver pelo fruto da árvore da vida, viver em dependência de Deus, contando com Ele, me entregando a Ele, ou eu quero viver pelos meus próprios recursos? Então, é uma decisão que nós temos que tomar diariamente. Viver pela vida dele ou viver pela nossa própria vida. Confesse a cruz, o túmulo vazio e o trono ocupado, a obra da morte, ressurreição e entronização do Senhor. E peça, suplique e agradeça pelo poder e pelo enchimento do Espírito Santo. Irmãos, essa dica está lá em Filipenses 4:6. Ao orarmos, está ali a sequência desses verbos. Pedir, suplicar e agradecer. Então, Senhor, eu peço, eu lhe imploro e já te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai me responder. Ser cheio do teu Espírito. Irmãos, é muito interessante quando o nosso Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Irmãos, é como se nós lêssemos: eu sou a árvore da vida.
Quem é a árvore da vida? É a própria pessoa do nosso Senhor. Então nós nos alimentamos dele quando nós vamos a ele. Irmãos, quando nós lemos a sua palavra, quando nós participamos da ceia do Senhor, que momento bendito, nós estamos nos alimentando daquele que é a árvore da vida. Segunda aplicação, seguir a Cristo é uma decisão coletiva. Então, primeiro, seguir a Cristo é uma decisão diária e agora seguir a Cristo é uma decisão coletiva. E aqui, irmãos, que nesse ponto eu quero me somar à palavra que tem sido proclamada, né, domingo após domingo pela manhã. Tá? Que tema tem sido aqui exposto a cada domingo, por favor? O amor entre os irmãos. Então, irmãos, é algo que o Espírito Santo de Deus, ele começa a dar clareza aos nossos corações que essa decisão de seguir a Cristo, ela não é individual. Ela deve ser uma decisão coletiva. É uma decisão corporativa. E eu gostaria aqui, diante do Senhor, será que nós podemos aqui, num ato de responsabilidade, dizermos algo assim juntos? Eu vou dizer primeiro, Senhor Jesus, só apenas para você pensar, refletir e se esse é o seu acordo, tudo bem? Senhor Jesus, nós decidimos juntos seguir a Ti. Podemos confessar? Sim. Senhor Jesus, nós decidimos juntos seguir a Ti. Irmãos, que esse seja o nosso testemunho. A decisão tem que ser coletiva. O Senhor não nos programou para uma caminhada solitária. Ele nos programou para uma caminhada coletiva. E aqui eu gostaria de só reforçar essa verdade lendo dois textos. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Verso 18 e 19. Nos diz assim a palavra do Senhor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Irmãos, será que nós temos esse desejo de sermos cheios de toda a plenitude de Deus? Será que nós temos esse desejo? Ser cheios de toda a plenitude de Deus? Irmão, será que a gente pode ser ousado e lutar contra a nossa incredulidade? Porque você pode estar dizendo, irmão, isso aí é grande demais. Ser cheio de toda a plenitude de Deus é grande demais. Mas, irmãos, é algo que a palavra está nos dizendo. Será que nós queremos ser cheios de toda a plenitude de Deus? Conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo? Amém. O que a palavra está nos dizendo? Com todos os santos. Irmãos, eu preciso de cada um de vocês. Eu sou incompleto sem vocês. E lamento informar, vocês também são incompletos sem mim. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. Irmãos, há uma medida de Cristo. Há algo de Cristo que o Senhor colocou especialmente em cada um de nós. Por favor, sem crise de complexo inferior, tudo bem? Eu não sou nada. Irmãos, nós somos habitação do Deus Criador e sustentador de todo o universo. Há algo de Cristo especial colocado só em você. E eu só vou desfrutar de Cristo quando você expressar isso que Ele lhe deu. Então, com todos os
santos. Irmãos, que isso fique muito claro aos nossos corações. É por isso que o inimigo vai pelejar contra os nossos ajuntamentos. É por isso que o inimigo vai pelejar contra a nossa união. Irmãos, ele vai fazer de tudo para nos afastar. Porque ele sabe, olha, quando esse povo estiver junto, ninguém segura. Você entende o medo dele da nossa união? Tá? Me veio aqui, não estava aqui programado. Deixa eu ler um texto em Levítico. Olha que interessante. A força da nossa união. Levítico, capítulo 26. Levíticos, capítulo 26. Ainda que seja uma palavra dada ao povo de Israel, no Velho Testamento nós encontramos princípios. Tá? É algo que é dado especificamente, né, para o povo de Israel. Tá? É o povo terrestre de Deus, nós somos o seu povo celestial. Então nós encontramos ali princípios. Levítico capítulo 26, verso 8. Levítico 26, verso 8. Os irmãos encontraram? O que diz lá? 5 de vocês perseguirão 100 deles. Esse deles são os inimigos do verso anterior. Pausa. Vamos fazer uma continha? 5 vai perseguir 100. Então me ajude, gente. Matemática. 5 vezes que número é 100? 5 vezes que número é 100? 20. Tudo bem? Então vamos continuar? E 100 de vocês perseguirão, pausa. Não, pausa. Grandezas diretamente proporcionais. Se 5 persegue 100, aí, perdi, 100, agora sim, teria que perseguir quanto? Não, deveria perseguir quanto? 2.000. Mas 100 vai perseguir? 10.000. Que conta louca é essa? Tá ferindo a matemática, talvez eu atrapalhei tudo, não foi? Irmão, 5 persegue 100. Então 100 deveria perseguir 2.000, mas 100 persegue 10.000. Olha a força de quando nós estamos juntos. Irmãos, que nós preservemos, batalhemos pela nossa unidade. Amém? Ainda em Efésios capítulo 4, verso 13, eu achei interessante esse princípio, descoberto há alguns anos, né, sobre a união faz a força, né? Aqui a união multiplica a força, a união em Cristo, desde que Ele seja o nosso cabeça, o nosso tudo. Ainda em Efésios, no capítulo 4, o verso 13. Efésios 4, 13. Até que todos, não é, gente? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, nós temos aqui a expressão até que todos. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos cheguemos à plenitude de Cristo. Então, seguir a Cristo, irmãos, tem que ser uma decisão coletiva. E para finalizar, seguir a Cristo é uma decisão com final feliz. Seguir a Cristo é uma decisão com final feliz. Nós gostamos de finais felizes, não é verdade? E quando a gente lê Apocalipse 21, quem que é descrito ali? A noiva do Cordeiro. São aqueles que negaram a si mesmos, tomaram a sua cruz e seguiram
o Senhor. Então, quando o Senhor Jesus diz, se alguém quer vir após mim, irmãos, ouça, você quer casar comigo? E os irmãos entenderam? Quando o Senhor Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, o que ele também está nos dizendo? Você quer se casar comigo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que nem subiu ao entendimento humano. São tais coisas que Deus preparou para aqueles que os amam. Nós amamos esse bendito Senhor? Amém. Sim, Senhor Jesus, nós te amamos. E muito obrigado, porque o Senhor nos ama. E o seu amor nos cativa. E o seu amor nos constrange. Ó Senhor, como vale a pena, a cada dia, negar esse meu ego natural. Com toda essa minha confusão. Com toda essa minha desordem interna. Muito obrigado, porque o Senhor soberanamente o crucificou. E muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque tu estabeleces em cada um de nós um ego espiritual. A pessoa que nós somos em Cristo, com os pensamentos dele, com os sentimentos dele, com a vontade dele. Irmãos, que isso seja real, individualmente e coletivamente, para a glória dele. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento bendito. Obrigado, Senhor, por essa viva esperança. Obrigado porque somos alvos do teu amor. Obrigado, Senhor, porque naquela bendita cruz o Senhor levou o nosso ego natural. O Senhor crucificou o nosso velho homem. O Senhor crucificou a nossa carne. Muito obrigado, Senhor, porque agora o Senhor vem substituir pelo teu bendito Espírito Santo, para que sejamos filhos e filhas segundo o teu coração. Espírito Santo, nós imploramos, suplicamos e já te agradecemos pelo teu enchimento. Ó bondoso Pai, encha-nos do teu Espírito, da tua própria vida, para que cada dia o teu nome seja glorificado através de nós. Nós realmente te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.